Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo a respeito de uma coisa que teve uma grande comoção popular, que foi a tentativa de assassinato do candidato Jair Bolsonaro. Eu acho que foi uma das primeiras pessoas a saber o que estava acontecendo com ele, porque eu estava no Rio de Janeiro, né, no dia, por causa da palestra do 7 de setembro, lá no Museu Nacional, e no dia 6 que eu cheguei, eu tinha um compromisso no centro, nunca vou me esquecer, eu estava andando na Cinelândia, o meu celular tocou e era um repórter, enfim, de uma agência de notícia, me falando o que tinha acontecido e querendo saber outras pessoas, outros políticos que tinham sofrido atentados políticos durante a história do Brasil. E aí eu lembrei algumas pessoas tal para ajudar ele na matéria que ele estava escrevendo. E aí eu resolvi então fazer um vídeo falando de outras pessoas ao longo da história do Brasil, outros políticos, outros candidatos, que também sofreram de alguma maneira um ataque ou realmente foram assassinados, tá? O mais longe que eu cheguei foi no Dom João VI. Não que ele efetivamente tenha sido atacado, né, no Rio de Janeiro, mas assim que ele chegou, ele viu os muxarabins, as gelosias, eram treliças, né, que impediam, nas janelas no Rio de Janeiro, que impediam que quem estivesse dentro da casa fosse visto do lado de fora. Então ele achou que isso poderia gerar alguma tentativa de assassinato, né? Então, que daí o assassino estaria escondido, né, por meio dessas treliças, então estaria mais protegido de um ataque à figura do rei, ou do príncipe regente na época. Então ele proibiu, uma das primeiras coisas que ele fez foi proibir essas treliças nas janelas do Rio de Janeiro, para proteção. Aí depois, na época do Dom Pedro I, existe uma tentativa de ataque a ele, feito por mercenários alemães, na verdade, perto da Bica dos Marinheiros. Outra coisa que a gente sabe é de uma tentativa de sequestro ou de morte mesmo, também por parte de mercenários alemães, que havia esse atentado, essa ideia de sequestro, havia partido de uns alemães junto do governo de Buenos Aires. Isso é da época da Guerra da Cisplatina, mas acabou não dando em nada e tal. Mas, politicamente falando, houve dois casos muito importantes na época do Dom Pedro I, que foi o empastelamento e a tentativa de morte do Carlos May, que era um jornalista, e aí todo mundo estaria envolvido. Uns dizem que o José Bonifácio e os irmãos estariam envolvidos no atentado contra ele, outros que o próprio Dom Pedro I estaria envolvido, e o Líbero Badaró em São Paulo, que foi assassinado em 1830 por conta das ideias que ele colocava no jornal dele, no Observador Constitucional. Esses são os casos do primeiro reinado. No segundo reinado, a gente tem a figura do próprio Dom Pedro II, né, uma coisa que pouca gente fala. Ele sofreu um atentado em 15 de julho de 1889, né? Parece a data, né? 15 de julho de 1889, mas se a gente tirar julho, 15 de novembro de 1889, ele está sendo deposto, né? Está tendo golpe. Então, meses antes desse golpe, ele vai no Teatro Santana, hoje o João Caetano, né, lá no Rio de Janeiro. Ele foi no teatro ver Escola de Maridos, né, do Molière, que tinha sido traduzido para o português e estava sendo apresentado. Então ele, já velhinho, né, velhinho, mas não estava tão velhinho assim, mas ele estava doente, então ele estava com um aspecto mais frágil, junto com a Teresa Cristina, a mulher dele, a filha, a princesa Isabel, e o neto mais velho, o príncipe Dom Pedro Augusto, filho da falecida princesa Dona Leopoldina. E tá os quatro no camarote imperial, sem problema nenhum, assistiram a peça, assistiram tudo, tal. Quando eles estão saindo, existe um Viva a República, quando eles estão saindo do teatro. Acho que as pessoas viram o imperador e aí um grupo de republicanos começaram a dar vivas à República. E os favoráveis à monarquia começaram a dar vivas à monarquia, as mulheres começaram a se afastar, tentando entrar de volta no teatro, com medo de alguma bagunça, só que elas começaram a ser jogadas para fora do teatro por causa da multidão que estava saindo do teatro sem saber o que estava acontecendo lá fora. E nessa chegou logo a carruagem, o piquete de cavalaria que sempre acompanhava o Dom Pedro, e eles entraram na carruagem rumo ao Paço da Cidade. Quando eles estavam
ainda bem perto do teatro, ouviram-se tiros. Foi disparado 4 tiros por uma pessoa que trabalhava com comércio e era um português. Vocês estão vendo aí na gravura uma ilustração francesa que foi feita do episódio. O tal do rapaz, de pouco mais de 20 anos, chamava-se Adriano Augusto do Vale. E ele era um português, e aí começa uma comoção. Bom, primeiro, não acertou a carruagem, teria inclusive um tiro quase pego o príncipe Dom Pedro Augusto, mas não aconteceu nada com ninguém. Tá? E o Dom Pedro mesmo, ele vai tentar apaziguar totalmente o fato, falando que o cara era um doido que deu um tiro e ponto. Aí começa essa coisa dos republicanos contra os monarquistas, e os próprios republicanos, o jornal A República, vai tentar falar que não tem nada a ver, que nenhum republicano que se preze atentar contra a vida do imperador, que eles buscavam realmente a implantação da república no Brasil, mas não com a eliminação do imperador, que era uma figura cara e popular para muita gente. O ministro da Justiça e o primeiro-ministro vão apresentar uma investigação dizendo que, na verdade, o rapaz ele teria sido influenciado por brasileiros republicanos. Então, mas isso nunca foi, na verdade, comprovado. Que se sabe é que ele bebeu absinto que nem um doido para ter coragem de atentar contra a vida do Dom Pedro. Quem acabou quase se estrepando nessa história toda foi a colônia portuguesa no Rio de Janeiro. Porque assim, já tinha um histórico, desde a época do Dom Pedro I, contra os portugueses no Brasil. E aí ficaram com medo que o fato de um português tentar contra a vida do imperador se voltasse contra a colônia. E aí a colônia em peso se reuniu para fazer um voto contra o cara, contra essa atitude do português contra o imperador. E a convocação foi no Real Gabinete Português de Leitura. E 3.000 portugueses foram lá e tinha tanto português que não dava para entrar dentro do gabinete. Mas aí o próprio Dom Pedro II, para apaziguar a colônia e o medo que a colônia estava tendo dos brasileiros se voltarem contra a colônia portuguesa, acabou dando comendas para vários portugueses na época, inclusive para o próprio embaixador, coisa que era raríssimo. Desde a época do Dom João VI não se dava comenda para embaixadores estrangeiros no Brasil enquanto eles estivessem exercendo cargo. Geralmente se dava alguma coisa, alguma lembrança, desde joias a ouro. O Dom João VI dava ouro para os embaixadores que estavam indo embora. O Dom Pedro I e o Dom Pedro II davam comendas, mas desde que eles já não tivessem mais naquele cargo, que eles estivessem partindo do Rio de Janeiro para os seus respectivos países. E o Dom Pedro II acaba com essa regra, dando comenda para o embaixador português no Rio para apaziguar, e realmente apaziguado, e depois vira água de batata, não vira nada, o cara é solto. Na República, a gente tem um outro atentado contra a vida do primeiro presidente civil, né, que é o Prudente de Moraes. Esse atentado é em 1897, quando as tropas que foram dar fim a Canudos estão regressando para o Rio de Janeiro. Então ele vai no arsenal de guerra receber essas tropas, e um dos soldados ataca o presidente Prudente de Moraes. O tiro não acerta, e o ministro da guerra parte para cima do agressor e acaba tomando 2 facadas do agressor e acaba sendo morto. Esse é o começo aí da República, dos ataques aos republicanos. Depois disso, a gente tem em 1915 um ataque ao senador Pinheiro Machado. Pinheiro Machado era um senador, vice-presidente do Senado, e ele era a eminência parda do governo. Basicamente era ele que mandava no governo. Ele é assassinado e no Rio de Janeiro, na entrada de um hotel, ele é apunhalado pelas costas. E ele acaba morrendo por conta dos ferimentos, e o rapaz pegou 31 anos de cadeia e foi liberto com 20 anos, e sempre falando que tinha feito isso para o bem do Brasil. Era um fanático, provavelmente. Um outro que entrou para a história foi o João Pessoa. O João Pessoa era governador da Paraíba, e nos anos 30 ele se alia ao Getúlio Vargas na chamada Aliança Liberal, que visava acabar com a política do café com leite. Só que ele é assassinado numa confeitaria tomando chá. E o que acontece? Isso é usado como mote para falar mal da República Velha, para falar mal do presidente Washington Luiz e da política do café com leite e tudo mais e tal.
E acaba culminando, né, isso e outros fatores acabam culminando na revolução que depõe o presidente Washington Luiz e faz com que Getúlio suba ao poder. Entretanto, o assassinato do João Pessoa não tem nada a ver com política. O assassinato dele foi por razões pessoais. Ele tinha um caso com uma mulher e o marido dela matou ele por legítima defesa da honra. Foi usada uma questão política, o que não era verdade. Outro que ficou muito famoso foi chamado, né, Atentado da Rua Toneleiros, que era onde morava o Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era um político contrário ao Getúlio Vargas. E no início de agosto de 1954, ele sofre um atentado quando ele estava chegando na casa dele, no apartamento dele. Estava ele, o filho dele e um major da aeronáutica. E o major morre, ele toma um tiro no pé, revida, tal. Bom, nesse fuso todo aí tem uma investigação e descobrem que o Gregório Fortunato, que era o responsável pela proteção pessoal do Getúlio Vargas, estava implicado no atentado. E aí, claro que isso vai repercutir no Getúlio Vargas e entra uma crise política desgraçada no Brasil e acaba o Getúlio se matando em agosto de 1954. Na época dos militares, a gente tem um atentado também em 1966 contra o Costa e Silva. Ele ainda não era presidente, ele estava ainda para ser indicado para ser o próximo presidente pelos militares, mas o atentado acaba sendo frustrado. O atentado ocorre, na verdade, no Recife. Estavam esperando a chegada do Costa e Silva no aeroporto. E na hora que ele devia estar chegando lá no aeroporto, uma bomba explode e mata 2 pessoas e fere 11. Só que ele tinha mudado de ideia e tinha ido de carro. Então ele escapa do atentado porque ele não estava no aeroporto naquele momento. E aí por aí vai. Aí tem o Rio Centro, tem outros atentados, mas aí não envolvem políticos, né? Envolvem situações que o Brasil estava vivendo na época. O que me causa um pouco de temor, né? Assim, ponto passivo, a vida humana ela é preciosa, não importa de quem. É o que eu penso, é o que a minha religião determina, é o que eu sigo. Vocês podem concordar ou não concordar. Então, assim, apesar de eu ter algumas ressalvas a respeito do Bolsonaro, dá medo, né? Você começar a ver políticos sendo caçados nas ruas. E esse ano a gente está vendo isso, né? A gente tem o assassinato da Marielle Franco no Rio de Janeiro no começo do ano, depois você tem os tiros, que eu nem sei que fim levou o inquérito dos tiros contra a caravana do Lula, agora a tentativa de assassinato do Bolsonaro, né? Tá dando um pouco de medo, né? Essa polarização, esse ódio, né, que está polarizando a opinião pública e os partidos políticos e os eleitores e tudo mais, está levando o Brasil a um certo... está dando medo, né, como brasileiro, de viver aqui. Eu espero que as coisas depois das eleições se acalmem, né, porque nessa escalada que está indo, tem que ter um basta, de alguma maneira. Espero que a gente comece a ter mais consciência das nossas ações e até mesmo do que a gente fala. Bom, é isso que eu queria contar para vocês. E hoje não tem pergunta. Hoje eu tenho que selecionar as perguntas que eu tenho que responder. Tá legal? Um abraço, até o próximo vídeo.